Shalom, família. Aqui é o pastor Maicon e essa noite eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Estamos submetidos a um tema, destronando Mamon, e confesso que particularmente vai ser um pouco fácil porque nós estamos vivendo, isso nesses tempos, nesses dias. E eu quero compartilhar um pouco acerca daquilo que eu tenho experienciado. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Romanos 11, versículo 16. E a palavra do Senhor diz assim: se é santa a parte da massa, que o é oferecida, como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Romanos 11, versículo 16. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de expor a Tua palavra, de ouvirmos a Tua palavra, de sermos instruídos, de sermos moldados, Senhor, pela Tua palavra. E que eu te peço essa noite, Espírito Santo de Deus, é que o Senhor vá de encontro agora aos meus irmãos e irmãs, e que o Senhor revele a grandeza, Pai, da Tua palavra, os Teus segredos contidos nas Suas Escrituras, Pai, que nós possamos ir a um nível mais profundo no Senhor essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? O que eu tenho experienciado nesses dias, e o que eu tenho aprendido é que a Bíblia, ela não é um livro de interpretação, como muitos pensam. Ela é um livro interpretado pelo Espírito Santo. E só tem o verdadeiro entendimento das Escrituras aqueles que são filhos. Se você não é filho, você vai ter um pouco de problema, um pouco de dificuldade em acessar e aceitar algumas verdades absolutas. A Bíblia ela não pede permissão para você, ela não se submete a você, pelo contrário, somos nós que nos submetemos à autoridade de Jesus, da palavra. E eu tenho entendido que Deus ele não tem filhos prediletos, Deus ele não tem filhos favoritos. Mas se isso é verdade, por que alguns filhos acessam lugares que outros não acessam? Por que alguns filhos têm coisas que outros filhos não têm? Por que alguns filhos se tornam alguma coisa ou algum cargo que outros não se tornam? Porque se Deus não faz acepção de pessoas? Porque a resposta ela é clara, ela é simples, é porque Deus não escolhe a quem dá, mas Ele dá a todos que o buscam. Você vai lembrar da palavra que diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas por que se Deus não faz acepção de pessoas? Porque algumas pessoas, quando ouvem a palavra do Senhor e quando ouvem o chamado, atendem o chamado. E outros, quando ouvem o chamado, dão desculpas. Sabe, é sobre esse entendimento que eu quero que você comece a andar sobre esse assunto que hoje em dia se tornou tão delicado, ele é tão simples, mas ao mesmo tempo se tornou espinhoso, porque há maus exemplos no nosso meio cristão, então a igreja tende a se nivelar por baixo, A igreja tende a olhar para os líderes e pastores que roubam a igreja, que desviam recursos da igreja e falar, tá vendo? Por isso eu não sou dizimista, por isso eu não sou ofertante, por isso eu não sou primiciante. Sendo que o nosso parâmetro não são essas pessoas. Jesus já nos alertou que teríamos falsos profetas em nosso meio, falsos pastores em nosso meio. A Bíblia deixa bem claro, Fala que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Esse texto, como muitos acham erradamente, não está falando de Satanás. Sabemos que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas o texto em si está falando dos falsos pastores. E Jesus fala, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, quando ouvem a minha voz, elas atendem, elas reconhecem. Sabe, é isso que eu tenho entendido acerca desse assunto. Porque os filhos, as ovelhas de Jesus, quando ouvem esse assunto, é algo simples, é algo normal. Mas se há no seu coração alguma resistência, alguma dificuldade em tratar sobre esse assunto, cuidado, talvez você não esteja servindo a Jesus, talvez você esteja de fato servindo a outro Senhor. Temos que lembrar, eu tenho certeza que os pastores já falaram sobre isso aí, que os únicos, que a Bíblia, os únicos seres que a Bíblia dá o senhorio são dois, Jesus e Mamon. Mamon
é um demônio, né, que representa o amor pelo dinheiro, o amor às riquezas, e a palavra está cheia de versículos e textos que nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E olha só que contrapartida, Romanos 11 está falando que se a raiz for do Senhor, todos os frutos dessa árvore também são dele. Esse texto me marcou muito, né? Marcou muito o meu irmão também, o evangelista Rodney, que esteve aí há pouco tempo, porque foi o primeiro texto que Deus colocou no coração dele quando ele foi fazer o momento de dízimos e ofertas. E eu lembro que desde então a gente sempre comenta sobre esse texto porque entrou no coração. Por quê? Porque os filhos, as ovelhas, ouvem a voz do Senhor e reconhecem que é Ele. Sabe o que eu quero trazer à sua mente essa noite? É a clareza sobre a primícia. Né? Eu tenho certeza que muitos pastores já focaram no dízimos e ofertas, se ainda não fizeram, eu tenho certeza que farão. Mas eu quero falar essa noite em específico sobre a primícia, porque de fato foi aonde eu acessei e tive um fruto muito bom. Eu quero compartilhar com vocês. Eu também quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Ezequiel 44, versículo 30, que diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Ezequiel 44, 30. Como eu disse, a Bíblia ela não é um livro de interpretação, ela é um livro interpretado pelo Espírito Santo. O que está escrito, né? A palavra do Senhor e é eterna. E qual é o problema? O problema é que nesse tempo tem tido muitas doutrinas de demônios no seio, né? No meio da igreja, e isso tem afetado a mente de muitos filhos, tem contaminado, porque Jesus deixou claro que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então o que eu quero essa noite, pela graça de Jesus, é tentar tirar toda a raiz de amargura, toda a erva daninha e todo fermento de fariseu. E parte dele é que dízimo, oferta, primícia, isso é da velha aliança, que na verdade agora é só uma oferta alçada segundo a vontade do meu coração. Mas olha que problema, Jesus fala que o nosso coração é enganoso. A palavra nos afirma que os nossos planos, os planos do nosso coração, nos levam muitas vezes a caminho de morte. E também diz que Ele sabe as coisas que Ele planejou sobre nós, que Ele tem todos os nossos dias escritos, que os planos dele são maiores, são mais altos que o nosso. Então nós precisamos nos submeter à palavra do Senhor essa noite e não criar, né, dogmas e doutrinas. Por que eu tenho falado isso? Por causa da hipergraça que tem entrado no nosso meio. Né? E falar, não, isso é do tempo da lei e a gente não precisa mais fazer isso. E eu quero trazer uma clareza ao nosso coração. Por quê? Em Mateus 23, versículo 23, se vocês quiserem, vocês podem ler, mas para ser mais dinâmico, eu vou simplificar para vocês. Jesus ele fala sobre o dízimo, né, dos hipócritas, e fala, vocês dão o dízimo de tudo, até da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês deixam de ajudar o órfão, a viúva. E aí ele fala, façam essas coisas, mas não deixem de fazer aquelas. Por que eu estou falando isso? Porque os da hipergraça, né, falam, não, o dízimo é do passado. Jesus não falou sobre isso. Não, mas olha aí, Mateus 23, ele vai falar, ele fala, façam essas coisas. Por quê? Porque isso não é sobre lei, isso é um princípio, isso está antes da lei. Quando Abraão entrega o dízimo, né, a Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, isso acontece antes de Moisés, né? Abraão veio antes de Moisés, então, quando ele entrega os dízimos ao Senhor, ele estabelece um princípio. Da mesma forma, quando Caim e Abel entregam uma oferta ao Senhor, antes de Moisés, aquilo ali é um princípio. Sabe, nós precisamos entender essas diferenças. E primícia é exatamente isso, ela é um princípio que está impresso em toda a criação do Senhor. Por quê? Porque se as raízes forem boas, se as raízes forem do Senhor, todos os frutos serão. Você lembra da parábola da figueira? Quando o dono da figueira chega numa videira, numa vinícola, e ele olha, tinha uma figueira lá no meio, e ele foi pegar fruto dela.
E o que acontece? Essa figueira ela era bonita, era verde, tinha muitas folhas, frondosa, de longe olhando, era uma árvore saudável, mas quando o dono foi lá buscar o fruto, não tinha. E ele fala, então eu vou cortar fora. Só que aí o dono, né, o pastor, quem estava cuidando daquela videira ali, da vide, pega e fala, não, Senhor, deixa, eu vou escavar a árvore, vou expor as raízes, vou colocar adubo nas raízes, e aí ano que vem, né, você vai vir e vai ter fruto aqui. Se não tiver, aí você faça como o Senhor quer. Então, ali fala sobre expor as raízes. Olha só que interessante, os frutos dão na copa da árvore, os frutos dão em lugares altos, aonde todos podem ver e muitas vezes acessar. Mas quando o pastor foi cuidar dessa árvore, o que ele faz não é olhar para a copa, o que ele faz é olhar para os princípios. O que ele faz é olhar para a base da árvore, o que ele faz é tratar da raiz. Sabe? E a primícia ela está totalmente ligado a isso, ligado às raízes. E olha que interessante, Ezequiel vai nos dizer, né, dos melhores frutos. Né, nós daremos para quem? Ao sacerdote. Então, para quem eu dou o dízimo, pastor? O dízimo você entrega na igreja. E oferta? Oferta você pode entregar na igreja, mas você também pode ofertar na vida de um irmão, de alguém necessitado. E o dízimo? O dízimo você entrega ao sacerdote, né? O dízimo não, perdão. E a primícia? A primícia você entrega ao sacerdote, né? O texto ele está bem claro. E qual é o problema? Né? Qual é a questão do pessoal da hipergraça? É que não, esse é tempo da lei, Malaquias lá, 3, era só para os sacerdotes. Eu fico muito preocupado com essa geração, por quê? Porque um teólogo de verdade, um pastor de verdade, sabe, né, que o plano, né, eterno de Deus foi sempre que nós fôssemos reis e sacerdotes. Nós vemos isso em Êxodo 19. O plano sempre foi a graça. Né? Fala, ó, separem, se preparem, daqui 3 dias virei vocês. Falarei com vocês face a face. Vocês não vão precisar de um pastor, vocês não vão precisar de um sumo sacerdote entrar uma vez por ano. Não, não. Eu vou falar com vocês face a face. E quando Deus vem, treme tudo, balança fogo e fumaça. As pessoas, não, Moisés, não fale Deus para que a gente não morra. A gente não quer morrer pelos nossos pecados. Fale o Senhor e fale você e nós ouviremos. Sabe, esse sempre foi o plano, Deus falar conosco face a face. E é isso que ele conclui em Jesus, né? Ele nos torna reis e sacerdotes, né? Então, usar o texto de Malaquias e falar, não, aquilo era só para os sacerdotes, é muita ou pobreza intelectual ou falta de caráter mesmo, né? Porque agora no tempo da graça, a verdade é que não se trata mais de 10%. Agora se trata de 100% da nossa vida. Não se trata mais de uma parte pequena, mas se trata do todo, porque agora, no Novo Testamento, você vai ver mais de uma vez falando que a igreja entregou tudo aos pés dos apóstolos. Leia lá Atos 2, a partir do 42, e você vai ver isso acontecendo. Né? Veja a parte onde Barnabé, levita, né, entrega, vende todos os seus bens, se desfaz de todos os seus bens e coloca aos pés dos apóstolos, né, representava a igreja, os líderes. Então, olha só, agora, nesse tempo da graça, não se trata mais de 10%. Né? Jesus fala que se a nossa oferta, né, não for maior, se o nosso dízimo, se a nossa justiça, essa é a palavra, não superar dos fariseus, nós não somos dignos de entrar no reino de Deus, nós não somos dignos dele. Então, não é mais sobre 10%, isso os fariseus fazem. Nós precisamos agora entregar toda a nossa vida ao Senhor. Então, entenda, agora no tempo da graça, você não dá o dízimo, ou a oferta, ou a primícia para ser abençoado, não. Você já é abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, igreja, se vocês não quiserem dizimar, se vocês não quiserem ofertar, se vocês não quiserem entregar a primícia, fica tranquilo, né? Eu acredito que vocês serão até salvos. Esse não é o ponto, porque você já tem toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Mas a questão é, vocês não vão colher com abundância, vocês não vão colher tudo aquilo que Deus tem para vocês aqui nessa terra. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a palavra do Senhor. O próprio Jesus disse que de Deus não se zomba. Você não pode não lançar semente nenhuma e olhar para o céu reclamando, Senhor, por que eu não estou colhendo nada? De Deus não se zomba, aquilo que você plantar, certamente você colherá. Então, olha só, vamos unir
esses textos, né, onde diz que nós temos que entregar tudo, e se a raiz for do Senhor, todos os frutos serão. Vamos juntar esse texto que diz que a primeira porção da sua refeição cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas, né? Vocês entregarão essas primícias ao sacerdote para que hajam bênção em suas casas. Então, olha só, aqui não é mais sobre lei, amém? Aqui é sobre plantio e colheita. Ezequiel nos diz que o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição, cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Aqui não é sobre lei, aqui é sobre plantio, é sobre uma promessa, né? A palavra do Senhor, ela não passa. Isso aqui não é lei, isso aqui é promessa. Deus está falando, se vocês fizerem dessa forma, vocês serão abençoados. Então, hoje eu quero falar de primícias porque é o que eu tenho acessado nesses dias. Como eu disse, existem níveis em Deus. Lembra de Ezequiel 47? A água que estava no tornozelo, depois foi para o joelho, depois para os lombos, e depois chega num ponto que ele não consegue mais tocar o chão, não é mais ele que dita os passos, agora é as águas que o carregam, agora é a vontade do Senhor que leva ele. Então, olha só, é sobre níveis, sabe? Nós, quando começamos, né, nos convertemos, nós somos fiéis no dízimo, nas ofertas, nas primícias, porque nós estamos com aquele primeiro amor, as águas estão nos tornozelos e a gente está ali feliz como uma criança. Uma criança, ela fica na praia o dia inteiro com as águas no tornozelo, chutando as ondas, correndo, feliz. E aí daqui a pouco, quando as águas estão no joelho, muitas vezes nós, não, peraí, isso é do tempo da lei, né? Agora eu não preciso mais ser fiel ao Senhor. E é nessa hora que, infelizmente, muitas vezes, Mamon se apodera das nossas finanças, das nossas riquezas e compromete, né, a nossa colheita, compromete tudo aquilo que nós poderíamos ser. Então aqui não cabe questionamentos se é velha aliança, se é nova aliança, pois o que eu vou falar é de princípios, né, não de leis. Pois existe esse ensino de limões, como eu te disse. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. 1 Coríntios 15, 20. Sabe, eu quero dar um testemunho para vocês, sendo que Jesus ele se coloca como esse exemplo da própria primícia. Alguns meses atrás, um tempo atrás, eu estava tendo dificuldade, né? Eu tenho uma barbearia, para quem não sabe, aqui em Portugal, e estava tendo dificuldade em relação aos clientes, né? A gente não chegou a passar necessidade em nada, mas eu vi uma queda muito brusca, assim, de cliente, de movimento, e aquilo foi me incomodando, e eu orando e perguntando, e aí começou a vir Deus, muitas vezes falando, através de várias pessoas, sobre a primícia. Porque a gente se questiona, né? Eu já sou dizimista, né? Eu entrego oferta, por que essas coisas estão acontecendo? E aí eu comecei a ouvir muitas pessoas, muitos homens de Deus vindo falar comigo, né, dando testemunhos e falar sobre palavras de primícias, e eu entendia já, mas eu não acessava. Eu entendia porque já foi me ensinado, né, o nosso apóstolo Renato já me ensinou, mas eu não estava acessando, eu não estava de fato sendo primiciante. E aí eu olhei e falei, rapaz, você quer saber? Eu não vou esperar. Eu estava com o dinheiro da primícia, né, na minha conta, e eu falei assim, não, eu não vou esperar entrar outro para me primiciar, né? Eu vou entregar a primícia e aí, se Deus quiser, vai entrar, né, o que eu preciso para fazer a compra, porque é aqui onde Mamon nos pega muitas vezes. Nós deixamos de dizimar porque nós pensamos assim, não, eu não vou entregar o dízimo, eu não vou entregar a oferta, eu não vou entregar a primícia, porque se eu entregar, no final do mês vai faltar. E aí a gente coloca em xeque a nossa fé, porque Jesus nos disse que nós não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã, né, que nós valemos muito mais que os passarinhos, que os lírios do campo, que ele iria prover, né, o que é o necessário. Né? Salmos 23, Davi fala ainda no tempo da lei, né, que ele é o nosso pastor e nada nos faltará, nós não temos falta de nada, né? Ele nos dá o necessário. E quando nós pensamos assim, não, mas eu vou esperar entrar primeiro muito e sobrar para me fazer, nós quebramos esse princípio de ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. E aí o que aconteceu é que eu entreguei a primícia, né? Entreguei a primícia um pouquinho antes do almoço,
E, irmãos, foi impressionante, né? Naquela tarde, foi chegando um cliente atrás do outro, e no dia seguinte também, no outro dia também. E aquilo me impactou porque eu vi que foi sobrenatural, eu vi que foi realmente, sabe, por que eu entreguei a primícia. Esse foi o fato, né? Aqui você que é místico pode falar, ah, não. A minha experiência conta para mim, eu estou testemunhando para vocês, eu espero que vocês confiem, né? Julguem aí a minha profecia, porque é de fato o que aconteceu. E eu realmente senti no Espírito que Deus estava me respondendo. E beleza, isso já era dia 26, né? Eu entreguei a primícia no final do mês, sendo que deveria ter sido no começo do mês, como diz o texto. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, com aquela experiência, né, pensando, e falei sobre isso com os irmãos. Algumas pessoas entenderam, outras pessoas, né, como sempre, ficam assim, sem entender. Amém, faz parte. E virando o mês, logo na primeira semana também, eu peguei, o movimento também ainda estava fraco, eu falei, não, vou primiciar, não vou esperar entrar. Primiciei e aconteceu da mesma forma, foi muito impressionante. E a gente pode pensar assim, ah não, Michael, mas já ia entrar esses clientes, será? Não, eu não acredito no acaso, não acredito que as coisas acontecem por acaso, né? Eu de fato entendi, né? Eu senti, né, Deus comunicando no meu espírito esse testemunho de que eu já sou dizimista, já sou ofertante, mas que eu não estava entendendo esse nível em Deus. Como eu disse, né, existem níveis, né? Ezequiel vai ser um dos exemplos que vai nos falar sobre isso. E eu entendi uma coisa com essa experiência, que quem é dizimista, muitas vezes ele não é ofertante, porque ele acha que ele já faz o suficiente. Alguns dizimistas são ofertantes e não são primiciantes. Agora, todo primiciante, ele é ofertante e ele é dizimista, sabe? O que eu percebi é que quem está primiciando já está em outro nível. Quem está primiciando não fica mais pensando, mas é 10%, isso é da lei, isso é da graça. Não, o primiciante ele entendeu que tudo é do Senhor, sabe? Então o que eu quero pregar, o que eu quero ensinar para você essa noite, é para que você não limite a sua fé, para que você não limite as suas experiências com o sobrenatural de Deus, né? Que você deixe Deus te ensinar acerca das suas finanças, acerca da fé nele, acerca de confiar e entregar e ser fiel no pouco e entender que Ele te colocará sobre o muito no tempo dele, porque não é sobre lei, não é sobre graça, é sobre entender que Jesus deu a vida por nós e que agora nós vamos dar a nossa por Ele, sabe? É entender que o primeiro mandamento, né, amar Deus acima de todas as coisas, é que Deus venha em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça venham em primeiro lugar, né? Nós entendemos os princípios que existem em ser dizimistas, em ser ofertante, mas eu quero que essa noite você acesse esse nível mais profundo em Deus, sobre entender que a colheita transbordante que diz a palavra do Senhor, não só recalcada, não só sacudida, ela chegará na sua vida quando você se desprender do medo, o medo de primiciar, porque primícia está ligado à honra, né? Primícia está ligado diretamente à honra ao seu pastor, ao seu sacerdote, ao seu apóstolo. Ah, Michael, mas você acabou de falar que todos nós somos sacerdotes. Sim, Jesus rasgou o véu, todos nós temos livre acesso, mas nós fazemos parte de uma comunidade, de uma igreja local. E sendo assim, né, a palavra do Senhor nos instrui a não deixar de congregar, como é costume de alguns, e ela também nos instrui a trazer à casa do tesouro os nossos dízimos, as nossas ofertas, para que não falte mantimento, né, para que a igreja possa ser essa influência social na cidade. Né? O dízimo não é para enriquecer profetas, não é para enriquecer pastores, não, o dízimo é para que a casa do Senhor tenha a provisão necessária para todo tipo de adversidade. Né? E a palavra do Senhor nos afirma que aquele que trabalha para o Senhor, ele é digno do seu salário. Né? Então, eu quero que você entenda isso. Né? Paulo ele questiona a igreja, ele fala, se nós estamos dando, né, a nossa vida para que vocês tenham um alimento espiritual, não seria justo vocês nos alimentarem e não deixar a gente morrer de fome, para que a gente possa focar em pregar a palavra para vocês?
se nós entregamos para vocês o alimento espiritual, não é justo que vocês nos dêem o alimento físico. Então é sobre isso, sabe? É sobre entender o princípio da honra. Que a gente venha realmente, de fato, não parar em dogmas, em doutrinas, mas que a gente venha acessar esse lugar em Deus. Neemias 10:35 diz assim: também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossa colheita e de toda árvore frutífera. Em resumo, a árvore frutífera, as árvores que dão fruto, ela é você, né? Você precisa acessar esse lugar em Deus. Depois leia 2 Reis, capítulo 4, né? Quando Eliseu chega na casa da viúva e ele fala para a viúva, né? Faça primeiro para mim. Aquilo ali foi primícia. Nós já conhecemos a história, né? O profeta liberou a palavra, a mulher só tinha azeite, um pouquinho de farinha, ela ia comer e ia morrer. E essa era a verdade. Ela já tinha liberado essa sentença, porque era a realidade. Mas não deixe que a sua realidade seja maior do que a verdade de Deus. A verdade é a palavra. A sua realidade pode ser que realmente tem pouco, talvez só tem óleo e um pouquinho de farinha, e daqui a pouco você vai morrer. Talvez essa seja a realidade diante dos seus olhos, mas a verdade é o que está escrito. E a verdade, ela não se molda à realidade. O nosso Deus é o Deus do impossível. E aí Eliseu, no papel do sacerdote, no papel de homem do Senhor, no papel de homem de Deus, representando o próprio Deus, ele fala: dê primeiro para mim. Sabe, Elias não precisava daquilo. Elias estava sendo alimentado, Eliseu, desculpa, estava sendo alimentado já pelos corvos e pelas viúvas e pelas pessoas, mas Eliseu não precisava, mas aquela viúva precisava. Aquela viúva precisava acessar esse lugar, se desprender, sabe, do que é real, do que é palpável, e acessar algo que os olhos não veem, sabe? Ela precisava entender que Deus iria prover. Eliseu não precisava daquele bolo, Eliseu não precisava daquela farinha, daquele azeite, mas ela precisava entender que Deus estava na vida dela, que Deus era com ela. E de fato ela entendeu. Quando ela entrega a primícia, né, do que ela tinha ao Senhor, o Senhor multiplica o azeite não para, e ela vira uma empreendedora, né? Ela abre uma empresa de azeite. O texto deixa claro que ela, além de se alimentar, ela comercializou, né? Ela vendeu, ela trabalhou na venda de azeite ali por muito tempo. Sabe? Então eu quero que você entenda, acesse essa palavra em Deus, você entregue a Ele na primícia, a primazia da sua vida, que Ele assuma o primeiro lugar no seu coração, porque não tem como servir aos dois senhores, sabe? Ou você vai servir a Jesus ou você vai servir a Mamon. Se os seus olhos estiverem nas coisas dessa terra, o ladrão vai roubar, você vai perecer, né? Agora, se os seus olhos estiverem num lugar onde o ladrão não pode acessar, pode ficar tranquilo, você vai acessar essa riqueza ainda aqui na terra. Lembra, Jesus, ele fala sobre um homem que achou um tesouro escondido. E o que ele faz? Qual é o princípio? Qual é o princípio de quando você acha essa verdade? A Bíblia diz, Jesus diz que ele volta. E ele vende, ele se desfaz de tudo que ele tinha. E ele vem e acessa, ele compra esse lugar. Irmãos, o que nós estamos falando aqui não é para você vender todos os seus bens, entregar na igreja, Deus me livre, não é sobre isso. É sobre você entender que todas as riquezas que Deus te confiou é para que o nome dele seja engrandecido através da sua finança. Sabe, então não se limite ao dízimo, não se limite à oferta, mas deixe Deus transbordar, sabe, sobre a sua vida, entendendo esse princípio de honra, entendendo a primícia, né? Então, essa é a oração, né, do meu coração, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu oro para que Deus, de fato, revele a você, nesse tempo, a palavra dele. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Estamos morrendo de saudade e em breve nós estaremos juntos em nome de Jesus.